a pessoa de Deus, os atributos, inclusive os incomunicáveis de Deus estão aqui presentes, mas também ele fala o que é o homem. A Calvino, nas Institutas, fala quem é Deus, logo no início da sua obra, e depois quem é o homem, porque tanto nós precisamos conhecer a pessoa de Deus, como precisamos conhecer quem é o homem, a natureza humana, o que ela é. Aqui neste salmo, Moisés faz isso. É um salmo escrito pelo patriarca Moisés. Mas não somente isso, ele nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria, um coração sábio. Acredito que esta deveria ser a oração de todos os crentes. Dai-me, ó Deus, sabedoria. Inclusive, Tiago nos ensina isso. Se alguém tem falta de sabedoria, o que deve ser feito? Peça a Deus. Ele dá deliberadamente, irmãos. Então, nós que nascemos tolos, pecadores, carecemos da sabedoria de Deus. Não a sabedoria terrena, animal e diabólica, também dita por Tiago, mas aquela que é primeiramente pacífica, cheia de misericórdia, cheia de boas obras, relatada lá no texto de Tiago. Então vamos fazer a leitura novamente, irmãos, deste belíssimo salmo que assim nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nosso Pai, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, Senhor. Agora pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, da nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, diz a Tua palavra. Nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós. Pedimos também que o Senhor nos dê iluminação espiritual por meio do Teu Santo Espírito. Nos dê graça de compreender a Tua palavra, Senhor. Nos dê a capacidade de não errar neste assunto tão importante da vida da Tua igreja, que é interpretar, explicar e aplicar o texto bíblico à nossa vida diária. Pedimos, suplicamos todas estas coisas em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, logo no início do Salmo, aí em itálico, certamente na sua Bíblia, tem dizendo: oração de Moisés, homem de Deus. Esta parte aqui faz parte do Salmo. Ela não está sendo colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil ou por qualquer outra publicadora. Na verdade, aqui é o início do Salmo. O salmista, aquele que compilou os salmos, né, alguns acreditam que foi Esdra, ele foi colocando estes post-its para anunciar quem escreveu o salmo. Às vezes é o contexto quem nos diz quem escreveu, mas aqui nós não precisamos nem perder este tempo, porque já está declarado quem é o autor do salmo.
Foi Moisés. E os irmãos sabem que os primeiros 40 anos de Moisés não foi em casa própria, não foi na sua residência com os pais biológicos dele. Na verdade, a Escritura diz que foi um homem da casa de Levi e se casou com a mulher da casa de Levi, tiveram um filho, e este menino era formoso, então quiseram ocultá-lo. A ideia do texto é que eles sabiam que aquele menino iria ser alguém na presença de Deus ou nas mãos de Deus, que ele seria um homem de Deus, como está aqui. Então, não podendo mais ocultar aquele menino, a mãe teve a ideia de lançar o menino sobre as águas. Fez uma arca de junco e colocou o filho dela ali pela fé. O escritor aos Hebreus diz que tudo isso foi feito pela fé em Deus, que Deus haveria de cuidar. Ela fez de tudo para proteger, mas chegou um momento que ela teve que entregar nas mãos de Deus e confiar que Deus iria fazer algo. E, de fato, Deus interviu. Os irmãos sabem que a irmã de Moisés, Míriam, estava correndo às margens do rio Nilo para ver o que iria suceder ao menino. E a filha de Faraó, que exatamente naquele dia estava se banhando com as suas servas, viu a arca, trouxe o menino para si e viu que o menino era formoso. Então quis criá-lo. E a filha, a irmã de Moisés, né, que estava lá, disse: olha, eu sei quem é a mãe dele. Ela pode amamentá-lo até você querê-lo, até você poder cuidar sozinho. Então, Moisés ficou com seus pais biológicos, né, sendo amamentado, sendo cuidado, até que foi morar no palácio de Faraó. O escritor aos Hebreus afirma para nós, irmãos, que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Abandonou os prazeres transitórios, os tesouros, os prazeres da corte egípcia para sofrer o vitupério do povo de Deus, dos humilhados, dos que estavam sofrendo debaixo dos algozes egípcios. Então, Moisés se recusa. Moisés vira as costas ao palácio e vai sofrer com o seu povo. Ele está ali sem a sua casa própria ainda. Então, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, mata o egípcio. No outro dia, ele vê 2 israelitas brigando. E ele diz: irmãos, não é bom que vocês façam isso, vocês são irmãos. E aí um deles diz assim: você vai me matar igual matou o egípcio? Então Moisés, desconfiando que aquele caso iria vir à tona, Moisés fugiu. E quando ele foge, o escritor, né, de Atos, o evangelista Lucas, diz que Moisés achava que era por sua mão que Deus haveria de libertar o povo de Israel naquele tempo. Só que ele estava equivocado. Não era naquele tempo, não era naquela hora. Deus tem um obreiro para cada obra. E tem um tempo de cada obreiro ficar naquela obra. E não era o tempo de Moisés. Então, na força do seu braço, somente com o seu intelecto, somente com a sua capacitação, que o Estevão pregando, né, em Atos, capítulo de número 6, 7 e 8, ele diz que Moisés era dotado de toda a ciência do Egito. Basta olhar para as pirâmides e estudar um pouquinho sobre elas, que ninguém nem sabe como aquilo foi feito, né? Eles já entendiam de embalsamar corpos, né? Quando Jacó morreu, José mandou embalsamar o seu pai, e eles passaram 70 dias pranteando, né, a Jacó. Então já tinha uma ciência bem acurada naqueles dias lá do Egito. E Moisés era dotado de toda essa ciência, com capacidade, digamos, intelectual, de governar o Egito e, consequentemente, o povo de Deus que estava ali. Mas não era naquele tempo. Então, os escritores, os intérpretes, né, de Êxodo, diz que Moisés passou 40 dias acumulando conhecimento, só para depois Deus dizer assim: este conhecimento não vai servir para a minha obra. Você vai ter aqui agora passar 40 anos no deserto. Então, ele foge para o deserto de Mídia e encontra lá as filhas de Jetro, né, que vai ser o seu sogro, e vai proteger essas meninas de midianitas lá. E aí, então, ele vai passar mais 40 anos no deserto, desaprendendo, talvez, né, tudo que de errado que ele aprendeu, para andar com Deus, para depender de Deus, para se tornar, de fato, o homem de Deus que Deus queria que ele fosse. Então, nesse período, irmãos, eles dizem, né, os intérpretes, agora Moisés vai começar a conhecer a Deus pela experiência. Uma coisa é você conhecer a Deus por ouvir falar, outra coisa é você ter a experiência com Deus, provar que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, diz o salmista. Então, ele olha para uma sarça que está ardendo em fogo e a sarça não se consome. Se você já andou no sertão do Ceará, na época que estão queimando a terra, né, parte as árvores, tira a madeira de cerca, a madeira de lenha, e o restante vai ser queimado.
É rapidinho, irmãos, o incêndio se acaba. Porque é seco, os galhos se queimam rapidamente. Uma sarça em um deserto, com o tronco seco, com tudo seco, é um milagre ela continuar sem se apagar. Né? A Escritura diz que Moisés olhava para a sarça e a sarça não se consumia. O fogo continuava, né, braseando lá. E se Deus não tivesse feito cessar, ainda estava até hoje. Dava para ir lá olhar, bater uma selfie, né, na sarça que estava ardendo. Então, veja que isso é um milagre. Então, Moisés se aproxima do lugar e Deus diz, não se aproxime assim. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E ali Moisés se enche de temor e Deus vai comissioná-lo, vai se revelar para ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, anda na minha presença, vai fazer agora o que eu tenho para você. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes os nossos desejos de fazer as coisas de Deus nem sempre é no tempo que nós queremos, na vontade do nosso braço, da nossa intelectualidade. Deus não quer que nós venhamos a passar na frente dele, jamais. Pelo contrário, nós devemos ir após o nosso pastor. Ele é o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, o bom pastor chama e as suas ovelhas o seguem, o ouvem e o seguem. Não é o contrário. Nós seguimos a Cristo, nós não guiamos a Cristo. Nós somos governados por Cristo e não governamos a Cristo. Assim também, irmãos, é na interpretação da palavra de Deus. Por vezes nós pensamos que nós dominamos o texto, mas isso é um equívoco. Na verdade, nós precisamos ser dominados pelo texto. Quem deve governar a nós, quem deve governar a igreja é o texto, e não nós governarmos a Bíblia e de fazer a Bíblia dizer aquilo que nós queremos. É um equívoco. Então, este homem de Deus agora vai para o Egito e vai tirar aquele povo, né, de lá, não de qualquer maneira. Deus diz para Moisés, não revela tudo, que é outra coisa que nós precisamos entender. Quando Deus nos chama, irmãos, Deus não fala tudo que vai acontecer na nossa vida, não. Ele só diz que estará conosco, não nos deixará, não nos desamparará. Ele será a tua sombra à tua direita, o sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele não revela tudo. Moisés precisa andar com Deus. É como quando Deus chamou Abraão. Deus disse tudo que ia acontecer? Não. Você lê ali o texto rapidamente, né, de Gênesis 12 até o final da história de Abraão, e você pensa que as coisas aconteceram assim. Mas a primeira vez que Deus se revelou a Abraão, ele tinha 75 anos. Com quantos anos Isaac vai nascer? Com 100 anos. Não sei como é que ele corria atrás de um menino, né? Deveria ser bem difícil. Então, veja, as coisas não acontecem assim. Deus não revela tudo. Deus vai mostrando para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, agora vamos fazer um pacto. Depois ele desce ao Egito, Deus faz outro pacto com ele, Deus vai se revelando para ele, agora eu vou te dar um filho, agora você vai aplicar a circuncisão, agora você vai sacrificar o seu filho. Deus não explica tudo, irmãos. Ele vai nos revelando a cada dia qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. E o que nós fazemos? Seguimos o nosso pastor. Com Moisés não é diferente. Deus não disse, o povo vai ser ruim, é um povo de dura cerviz, contumaz, rebelde, vão tentar te matar e te apedrejar 10 vezes, Moisés. Deus não fala isso. E você vai andar no deserto sendo castigado com este povo durante 40 anos. E aí Moisés fecha os 120 anos. Um tempo bem longevo, não é? De vida. Note que a Escritura diz que os seus olhos não escureceram. Ele continuava enxergando bem. E quando ele foi morrer, irmãos, a Escritura diz que ele subiu um monte muito alto. Imagine aí um homem de 120 anos subindo. E se você quiser saber mais ou menos o que significa isso, você com 40, suba ali a escada correndo, aquela dali. Quando chegar lá em cima, você pergunta, meu Deus, como é que Moisés conseguiu? É um monte íngreme, difícil acesso, cheio de pedras. Mas ele subiu vários montes para estar com Deus a sós. Estão lembrados de vários textos assim? Então, esta é a revelação de Deus, paulatina, progressiva, diária, o relacionamento de Deus com Moisés. É por isso que a Escritura diz aqui que ele é Moisés, homem de Deus. Moisés andava com Deus. A mesma coisa de Enoque. A Escritura diz que Enoque andava com Deus. Qual é o nosso chamado, irmãos? Para andarmos com Deus. Nosso status é peregrino, que anda com Deus, que vive com Deus. Então, a Escritura, aqui para nós começarmos a olhar verso por verso aqui, teve um filósofo existencialista que ele disse que você não deveria ler livro algum que não fosse semelhante a um remédio muito forte
que lhe cura quase instantaneamente. Já passou por essa experiência? Você está com febre, né? A doença terrível. E aí você vai ao médico, ele coloca a poção mágica, né, no soro, umas 5, 6 injeções lá, e você toma aquele soro e você já começa a recobrar o ânimo, e daqui a pouco você está correndo, né, de felicidade, porque a febre foi embora, aqueles remédios que lhe deixam curado rapidamente. Então eles disseram assim, se você vai ler um livro e ele não produz efeitos em você, você não deve ler aquele livro. E também ele disse assim, se você está lendo um livro e ele não é semelhante a picadas de mosquito, de muriçoca, carapanã, não sei como é que você chama, lá em casa a gente não chama, elas vêm sozinhas, né? Não importa, se não for uma perturbação em você, que não lhe deixa dormir, talvez não seja bom ler esse livro. Talvez não seja bom gastar tempo lendo esse livro, porque o nosso tempo é escasso, né? Se ele não for como a semelhança de uma batida, de um murro, você não leia. A Bíblia, irmãos, é exatamente este livro. Ele traz perturbações, muitas vezes, à nossa alma. Principalmente por causa dos nossos pecados. Traz transtorno, muitas vezes. Nós nos angustiamos, nos entristecemos, a ponto de dizer, não, Senhor, não sou crente, não. Misericórdia de mim, Senhor. Principalmente quando a palavra de Deus está sendo trazida à nossa memória pelo Espírito Santo. A iluminação, a testificação, estas verdades nos incomodam, nos despertam. Lembra de Paulo lá em Efésios? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O papel da Bíblia é esse. John Flávio, ele disse que as Escrituras, elas nos ensinam a melhor forma de viver, a forma mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer. Nós podemos ver esses 3 pontos aqui no texto. Moisés aqui vai nos ensinar a melhor forma de viver, irmãos, que é andando com Deus. Moisés vai nos ensinar aqui nesse texto a melhor forma de sofrer, que também é andando com Deus, contando os dias da nossa partida aqui dessa terra. É um texto que vai falar aqui nos versos 3 até o verso 11. E também nos ensina a melhor forma, a forma mais nobre, a forma mais confortável, de se morrer, que é na presença de Deus. Note aí o texto dizendo isso. O verso de número 1, Moisés começa, né, falando como ele vive. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Refúgio aqui, irmãos, poderia ser interpretado como casa, como habitação, o lugar onde você faz de Deus a sua morada. O salmo vizinho, aí, né, o verso de número 1 e 2 do Salmo 91, o que habita esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Passe a página, o verso de número 9, irmãos. Olha que coisa bonita. Pois disseste, né? Você disse para Deus, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua, está o nosso endereço. E é interessante que Deus também mora conosco. Não vou pedir para você abrir, mas Isaías 57 diz que Deus habita em um alto e sublime trono. E também com um quebrantado e contrito de espírito. Qual é o endereço de Deus, então? Os céus dos céus não podem conter a glória de Deus. Nem tampouco esta casa aqui. Né? Mas Deus ainda assim, os teólogos chamam isso da condescendência de Deus. Deus se rebaixa, irmãos, para ver, para estar conosco, para viver conosco. Note uma coisa, irmãos, que na eternidade, Cristo foi nos preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Mas enquanto nós não chegamos lá, Ele já está conosco aqui. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é uma habitação, você faz de Deus a sua morada. O salmista, né, do Salmo 84, diz que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro eu ser um porteiro na casa de Deus do que estar em qualquer outra habitação. Bem-aventurado aquele, diz o profeta, que não habita nas tendas da iniquidade, que não vive na iniquidade. Ou seja, fez de Deus a sua morada, a sua habitação.
Note, irmãos, que no palácio de Faraó, Moisés não estava em casa ainda. Note que no deserto, Moisés não estava em casa. Lá na casa de Jetro, seu sogro, ele não estava em casa. Era a casa do seu sogro, mas não era a dele. Note que os 40 anos de peregrinação no deserto não é a casa de Moisés. A casa de Moisés, onde fica? Deus é o meu refúgio. Deus é a minha habitação. Eu me escondo nele. Debaixo das suas asas eu estarei seguro. Aqui é a beleza, né, da poesia. Olha o que o texto diz. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés condensou aqui, irmãos, atributos maravilhosos de Deus, né? Note que ele falou aí de eternidade a eternidade. Deus não teve início, nem tem meio, nem tem fim. Deus não calcula o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do cosmos. O mundo veio à existência por causa de sua palavra. Ele disse, haja luz, houve luz. O tempo é medido por nós, pecadores, que precisamos até remir o tempo porque os dias são maus. Andai como sábios e não como nécios, porquanto os dias são maus. Conta os teus dias, diz aqui Moisés no verso de número 12, para que você alcance sabedoria. Mas Deus não é assim. Deus Ele é eterno. Note aí uma coisa, irmãos, que Moisés diz assim, ó, tu és Deus. Aqui tem outro atributo de deidade. Só Deus é Deus. É claro que os homens da nossa geração, muitos deles têm um complexo de Deus. Acham que são Deus. Inclusive, isso é uma doença antiga, né, desde o Éden. Satanás diz, sereis como Deus, citei hoje de manhã para os irmãos. Lá no livro dos Juízes, a palavra de Deus nos diz que os juízes se viam como Deus. E Deus disse, por meio do salmista do Salmo 82, vós sois deuses, porém morrereis como homens. Na verdade, vocês são cacos, pó. Vocês vão voltar ao pó. Só Deus é Deus. Este atributo só Deus tem, irmãos. Note que Cristo enviou o seu Espírito, nós fomos regenerados, somos filhos de Deus, mas nós jamais seremos Deus. Nós somos filhos adotados na família de Deus. Nós estamos como aqueles que foram transformados pelo poder de Deus, chamamos Deus de nosso Pai, mas Ele é Deus. Tem um alerta sobre isso, irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 5, os irmãos estão lembrados? Quando Salomão diz que quando tu entrares na casa de Deus, guarda o teu pé, porque Deus está no céu e você está na terra. Sejam poucas as tuas palavras, que você esteja mais para ouvir, para meditar, para temer ao Senhor, que está no alto e sublime trono. Então, irmãos, se essa daqui não é a nossa morada ainda, se Deus é a nossa morada nessa peregrinação, né? Deus tabernaculou entre Israel e Ele está conosco aqui como igreja, nós não devemos reclamar das acomodações ainda, porque não é a nossa casa, não é o nosso lugar. Se você viaja e as instalações não são tão boas quanto você esperava do hotel ou do restaurante, ou seja lá do que for, você não vai reclamar porque você não vai passar muitos dias ali. É pouco tempo. No caso aqui em questão, este mundo não é o nosso lugar. Nós estamos peregrinando, esperando a morada que vem. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro fala isso, capítulo 3. Mas para seguirmos aqui, irmãos, na nossa caminhada, veja aí o verso de número 3 até o verso 11, que Moisés vai falar acerca de uma forma nobre de sofrer. Primeiro é conhecendo a si mesmo, reconhecendo seus pecados. Olha o que ele diz, tu reduzes o homem ao pó, morrereis como homens. E dizeis, tornai filhos dos homens. Quantos anos um homem vive? Tantos anos Deus queira que ele viva. E isso aqui me impressiona, irmãos, porque só Deus é Deus, mas quando nós imaginamos algumas coisas, nós ficamos impressionados. Eu, particularmente, fico. Por exemplo, Robert Moe McCheyne morreu com 29 anos. O puritano Henry Scougal, né, morreu com 28 anos. Homens de Deus, David Brainerd, né, que ia ser o genro de Jonathan Edwards, morreu bem novinho. Mas homens que fazem o mal, por vezes, são longevos. Não é verdade? Vocês já prestaram atenção nisso? E graças a Deus pela morte. Graças a Deus que Deus diz, tu reduzes o homem ao pó, tornai filho do homem.
Mas imagine aí Hitler vivendo para sempre, com imortalidade, ou Calígula, ou Nero. Estou com outros nomes na minha mente, mas não vou dizer, né? Juízes corruptos, né? Ou coisas do gênero. Imagine aí. E nós achamos ruim quando, sei lá, um governo é péssimo, mas ali é 4 anos, 8 anos, 20 anos, sei lá. Mas na época dos juízes e dos reis, irmãos, um juiz mau, perverso, às vezes o povo de Israel subjugado por aquele juiz, e aquele juiz, aquele algoz de fora, né, da Assíria, dos midianitas, não importa, o reinado dele dura 40 anos, 50 anos. Terrível, não é? Então, graças a Deus, que Deus diz, tornai filhos dos homens. Graças a Deus que os homens não vivem de modo imortal, porque senão a vida seria muito pior do que o que ela já é. Então Deus, com sua boa mão, cuida deste mundo. E aí o texto diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Como eu falei, Deus não tem tempo, né? Deus não se preocupa com o cronômetro. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua, que tem outro atributo de Deus, não é? Inclusive Cristo, quando estava para ir para a cruz, Cristo não estava com medo da morte. Cristo estava, angustiado pelo cálice que ele ia beber, o cálice da ira de Deus. Por então, Thomas Watson, ele disse que Cristo bebeu todo o cálice da ira de Deus. Não sobrou nenhuma gota para nós, irmãos. Cristo sorveu toda ela. Isso está lá no livro de Jeremias, né, que Deus tem um cálice cheio de ira e cólera para ser derramado sobre a terra. Basta você ler lá as taças do Apocalipse, né? Tem lá Deus derramando a sua ira sobre a terra para purificar esta terra. A ira de Deus que nós deveríamos enfrentar, Cristo enfrentou em nosso lugar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, se nós, quando éramos filhos da ira, Cristo fez o que fez, quanto mais agora, que somos filhos do seu amor. Lembra que Deus prova o seu amor para conosco, morrendo Cristo por Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo diz, se quando você era filho da ira, ele enviou o seu filho, quanto mais ele não fará agora, irmãos? Muito mais ele fará. Então eu vejo aí que o salmista está falando da ira de Deus. No Salmo 9, Davi diz que Deus se ira todos os dias. Não é uma coisa assim, que oscila. Ele está irado hoje, mas amanhã nem tanto. Todos os dias Deus se ira contra o pecado. Romanos 3, Paulo fala da tolerância de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O salmista do Salmo 141, ele fala que Deus tirasse o seu espírito dos homens, ninguém sobreviveria. Salmo 130 diz que se o Senhor observasse as iniquidades, ninguém subsistiria. Mas a ira de Deus não é uma ira cheia de compunção. Deus não perde o controle, o domínio. Ele tem controle sobre a sua ira. Ele ativa a sua ira quando Ele quer. Então, aqui o texto diz, diante de ti, verso de número 8, puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Eu recomendo que você depois escute ou leia um sermão de Spurgeon, né? Pecados secretos. Não sei quantos irmãos já tiveram acesso a esse sermão, um sermão maravilhoso, onde Spurgeon diz que os pecadores fazem 2 coisas com o pecado. Por vezes eles escondem o pecado, como Acã, e aí só pioram, porque quanto mais você tenta esconder o pecado, mais ele se apresenta. Porque você está com dolo e fingimento na presença daquele que é impossível se esconder. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem devemos tratar. Estão lembrados disso? E a outra forma de lidar com o pecado, irmãos, é expondo ele totalmente para Deus. Confessando o seu pecado a Deus. Confessai as vossas culpas, diz Tiago. Então, quando você confessa, é a única maneira de você ocultar o pecado. Porque Deus vai perdoar o seu pecado e vai lançar os seus pecados no mar do esquecimento. É belíssimo isso, né? Então, Spurgeon fala isso, e olha aqui o verso de número 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Meus amados irmãos,
70 anos vezes 365, quanto é que dá aí? Quem é bom de matemática? Vocês vão tirar 0 no Enem, né? Dá 25.500 dias, eu anotei aqui, 550 dias. 80 anos vezes 365, dá 29.200 dias. Como é que está o seu cronômetro, né? Você vai comprar um carro, você olha a cronometragem dele. Quando nós olhamos a vida do homem, nós sabemos que a qualidade de vida melhorou. Medicina, né? Antibióticos, remédios, alimentação, etc. A vida do homem melhorou, mas ela não ultrapassa disso daqui. São raras as pessoas que nós conhecemos que têm esta idade. Quantas pessoas você conhece que têm 100 anos? Eu não conheço nenhum. Se você conhecer 10 pessoas, é porque você também tem 100 anos, né? Você vai para a reunião dos idosos, aí você conhece. Mas não sendo, você não sabe quem tem 100 anos. E o detalhe é que nenhum de nós também estaremos aqui daqui a 100 anos. Não estaremos aqui daqui a 100 anos. Né? E se tiver, vai estar só os cacos, né? Alguém vai ter que arrastar. Porque a vida do homem é 70, 80 anos, e o que passa disso é canseira, fadiga e enfado. Todos os anos, as pessoas dizem, olha, a meia-idade é 35 anos. Depois a meia-idade é 40 anos. Na meia-idade é 50 anos. Daqui a pouco chega aos 100. Mas à luz disso aqui, a meia-idade é bem pouquinho tempo. Eu já passei, já estou no segundo tempo já. Né? A cronometragem vai passando. E aqui, irmãos, eu preciso citar Calvino para vocês. Comentário de Calvino dos Salmos, Calvino fala que aquele que não aprendeu a olhar para o dia da sua morte com alegria, não fez progresso nenhum na fé. Thomas Watson disse que o último dia do crente é o seu melhor dia, porque é o funeral de todos os seus pecados. Vai ser o dia em que você não vai mais passar por tribulação, angústia, perplexidade, sofrimentos, tentações, provações. Então eles diziam, o último dia do crente é o seu melhor dia. E detalhe, estará na presença de Cristo eternamente, irmãos. O que nós almejamos? Inclusive teve um puritano que escreveu uma carta para consolar um jovem que tinha perdido a sua esposa. E a carta seria bem diferente nos nossos dias, lida pelas pessoas, né, que chamamos de pós-modernas. Porque no conteúdo da carta, né, o John, eu não vou conseguir dizer o nome dele, acho que ele era holandês, mas John Berridge, acho que é esse, que a pronúncia com certeza está errada, mas ele disse assim para aquele homem na sua carta, ele disse, meu amado irmão, você está chorando, porque a sua esposa nunca mais vai chorar. Você está derramando lágrimas, porque agora Cristo está enxugando dos olhos dela toda lágrima. Você está chorando porque ela está na presença eterna do Pai, num gozo eterno. É por isso que você está chorando. Você está chorando porque ela nunca mais vai pecar. Você está chorando porque ela nunca mais vai sofrer. Você está chorando porque ela nunca mais vai passar por provações? Alegre-se! Ela está em glória. Tragada foi a morte pela vitória na cruz, irmãos. Bendita a cruz de Cristo. A morte foi abolida. John Owen, é a morte da morte na morte de Cristo. Na cruz, a morte perdeu o seu poder. Onde está a morte? As tuas pragas. Onde está a morte? O teu aguilhão. Não tem mais força, irmãos. Cristo quebrou o guilhão da morte. Cristo, Apocalipse 1 diz que ele tem as chaves da morte em sua mão. Então, o puritano diz, por que você está chorando, meu irmão? Você está chorando porque ela não vai mais sofrer? Então, quando nós perdermos um ente querido, nós devemos refletir sobre isso.
Nós devemos pensar. Ela estava em Cristo? Sim. Eu já tive que passar por esta experiência. Trabalhava no discipulado da igreja, na minha antiga igreja, e lá uma irmã estava muito deprimida porque o seu pai tinha morrido. O seu pai já tinha 85 anos, muitos anos de crente, em Cristo. Eu dizia, como era a vida do seu pai? Ele acordava de manhã, pegava a Bíblia dele, o inário, ia cantar louvores, depois lia a Bíblia, ia tomar um solzinho ali, depois vinha, tomava um suco, aí de noite ia para a igreja, porque aqui todo dia tem culto, todo dia ele vai para a igreja, aí depois volta. Aí o que foi que aconteceu com ele? Não, ele morreu cheio de fé, cheio de alegria em Cristo. E você está triste, deprimida por isso? Claro, nós não somos estoicos, né? Não estou dizendo que os nossos sentimentos são anulados. Não estou dizendo isso. Inclusive, Susana Spurgeon tem meditações dela após a morte de Spurgeon. São uns poemas que ela escreveu após a morte do seu esposo. E ela diz que aquilo doeu nela, mas ele estava sorrindo. Aquilo fez ela sofrer por causa da ausência. Não é normal isso, irmãos? Só que isso não pode se prolongar anos e anos e anos se aquela pessoa era crente em Cristo. Vocês estão entendendo aqui, irmãos, a situação? O outro lado da moeda é quando a pessoa está sofrendo sem Cristo. Não recebeu a Cristo como Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, está com, câncer, está sofrendo, convalescendo em uma cama, num leito de hospital, talvez por 1 ano ou 2, aí a pessoa morre sem Cristo e a pessoa diz assim, mas foi melhor do que ele estar aqui sofrendo. Não é melhor não, porque o rico morreu e foi lançado no inferno, diz Jesus Cristo, em Lucas 16. Piorou a situação dele, irmãos. Estão lembrados? O mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o ímpio, descrente, que morreu, foi lançado no inferno. Então aquela pessoa que estava moribunda em cima da cama, sem Cristo, e morreu sem Cristo, não melhorou a sua vida. E se você está aqui esta noite, e você ainda não está em Cristo, saiba, você não tem controle sobre a sua vida. Você não sabe se amanhã você estará vivo. Você não sabe se passa desta noite. Então eu lhe chamo, vá até Cristo. Ame a Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Se volte para Ele. Ele é rico em perdoar. Ele é cheio de misericórdia e graça. Ele já tomou a ira de Deus em seu lugar. Não deixe para amanhã o que você não sabe o que acontecerá. Amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia os seus próprios males, disse Jesus. Uma vez um homem, George Whitefield, pregando para ele, falando sobre Cristo para ele, ele disse, amanhã eu vejo isso. E o Whitefield ficou um pouquinho irritado e disse, amanhã pertence ao diabo. Claro que nós sabemos, né? Que todos os dias da vida está na mão de Deus. Mas Whitefield queria alertar aquele homem. Não deixe o diabo lhe enganar. Talvez você esteja sendo enganado por Satanás, acreditando que você tem tempo. Eu já tive essa tolice. Quando eu era descrente, tolo e vivia no mundo, eu dizia assim, não, quando eu estiver velho, bem velho, aí eu aceito a Jesus, engano o diabo e está tudo certo. Mas isso é uma grande tolice, porque você não sabe quantos dias você tem. Amanhã pode ser muito tarde. Então, hoje, o escritor aos Hebreus alerta, irmãos, que é durante o tempo que se chama hoje que você deve se arrepender. Em todos os momentos da sua vida. Então, note aí o texto, o verso 11, fala sobre isso ainda. Quem conhece o poder da ira de Deus? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Cristo conhece, pela cruz, pelo Getsêmani, por tudo que ele sofreu. Mas os descrentes, que ainda não tiveram seus olhos abertos, eles ainda não entendem o que é a ira de Deus, o que é a cólera de Deus, a eternidade inteira sem Cristo. Agora eu faço uma aplicação, irmãos, aos crentes que aqui estão. Nós devemos interceder pelos nossos parentes descrentes. Nós devemos buscar ao Senhor, pedir, dá-se-vos-á, buscar, clamar, peticionar perante Deus pelo nosso parente. Uma ilustração que eu faço disso é assim, irmão, se você soubesse que o World Trade Center iria cair naquele dia lá, as duas aeronaves iriam bater no prédio e iria acontecer aquela trágica tragédia. O que você iria fazer? Você ia dar um jeito de alertar a todos para não entrar no prédio.
Não é verdade? Se você soubesse que um navio iria naufragar, o que você ia fazer? Você ia avisar aquelas pessoas. Se você visse que as pessoas estavam dormindo dentro de uma casa pegando fogo, o que você ia fazer? Você ia alertar aquelas pessoas. Você ia chamá-las ao arrependimento. Você ia sacudir aquelas pessoas e dizer: acorde, você está perecendo. Então, se você tem um parente numa situação de descrença, de nulidade, vá até a presença de Cristo, irmãos. Busque a Deus por ele. Peça: Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva a minha mãe. Senhor, perdoa os pecados do meu irmão. Não deixa que ele morra sem Cristo. Não deixa que ele pereça com este mundo. Faz com que ele seja salvo em Cristo. Regenera o coração dele. Transforme a sua vida, Senhor. Inste perante Deus, irmãos. Clame perante Deus. Não deixe passar despercebido a oração. Não seja cínico. Às vezes nós somos cínicos. Ah, mas é assim mesmo, é porque não é eleito, né? Como nós sabemos? Spurgeon uma vez pregou um sermão e chamou os pastores ao arrependimento. E apresentou a cruz. E um jovem pastor disse: mas Spurgeon, aqui só tem crente. Como é que você chama o arrependimento e aponta a cruz? E Spurgeon disse: é você que está dizendo que aqui só tem crente, eu não sei não. Não tem escrito na testa, eleito, escrito no livro, no nome do... eu gaguejei aqui agora. Não tem um nome, ó, esse aqui está com o nome escrito no livro da vida. Não tem. Então o que nós fazemos? Chamamos ao arrependimento, intercedemos, oramos, suplicamos perante Deus para que ele não pereça sem Cristo. Aí o texto diz aí, ó, ensina-nos, verso 12, irmãos, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Note que Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, não foi isso? E 3 poemas. Esse Salmo 90, Apocalipse 15, né? O Cântico de Moisés. Mas ele ainda não se vê como sábio. Ele está pedindo para Deus lhe dar um coração sábio. Ele está pedindo para Deus lhe mostrar o caminho. E aqui ele vai começar a peticionar a Deus. Até agora ele só apresentou a situação do homem e quem é Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus está irado, Deus tem ira. E agora ele vai começar a pedir: Senhor, me ajude a contar os meus dias. Se você trabalha com dinheiro, está contando dinheiro, se você desviar o olhar, o que pode acontecer? Contou errado, pode perder dinheiro, pode passar o troco errado. Hoje em dia, essa ilustração nem tem muita força, porque todo mundo paga no Pix ou no cartão, né? Mas você tem que estar prestando atenção às contas constantemente. O que Moisés está dizendo? Senhor, me dê atenção. Eu quero ser atento quanto aos meus dias. Eu não quero viver alheio. Eu não quero viver anestesiado com entretenimento, ou trabalho, ou diversão, ou séries. Eu não quero viver como sapo na panela, né? A antiga ilustração. Eu quero viver alerta. Eu quero saber quantos dias me resta. O salmista do Salmo 39 pede isso a Deus também. Dá-me a saber os dias da minha vida, Senhor. É um pedido bonito, porque nós não sabemos. Então, Moisés está pedindo isso e nós também devemos pedir. Note aí que agora ele vai falar sobre algumas coisas que nos alegram o coração agora. Veja aí o verso 13. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Eles estão no deserto, pecando contra o Senhor, mas ainda são teus servos. Tem compaixão deles, Senhor. Sacia-nos de manhã. O que Deus fazia todas as manhãs no arraial de Israel? Descia com o maná para que eles pudessem ser alimentados. Suas sandálias não se estragavam, suas roupas não ficavam rotas, e Deus estava saciando o povo de Israel. Irmãos, se Deus não saciar o seu coração, nada mais pode saciar. Dinheiro, por exemplo, né? Salomão disse que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Fizeste-nos para ti, e a nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. Agostinho de Hipona. Note aí o texto dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, com quem Deus é, mais um atributo de Deus aqui, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, mesmo em meio à tua cólera, à tua ira, os nossos pecados que são apresentados pela tua ira diante de nós. O texto diz mais: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos quantos nós suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória.
Que maravilha, irmãos. Aqui, Richard Baxter, quando estava no seu leito de morte, e um ministro disse assim: Reverendo Richard, você está partindo para o Senhor, mas as suas obras lhe acompanharão. Ele disse: eu lanço fora todas as minhas obras. A única coisa que eu quero é a obra de Cristo. Moisés está pedindo a mesma coisa, né? Mostra aos teus servos as tuas obras, Senhor. A tua grandeza, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Deus é bom. Aos teus servos apareçam as tuas obras e não as obras deles, porque as obras deles eram más. Isaías diz que não passam de trapos de imundície. Olha o que o texto diz mais: e a seus filhos a tua glória. Moisés pediu certa vez que Deus mostrasse a sua glória. E Deus disse: homem nenhum pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas quando Cristo, irmãos, adentrou na nossa realidade, a Escritura diz que homem nenhum jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este é quem nos revela. Ele é cheio de glória, cheio de majestade. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus e do seu conhecimento. Em Cristo, nós vemos a glória de Deus. Então, a morte, ela não pode nos machucar, irmãos. Meu amado irmão que está aqui, a morte não pode lhe machucar. A única coisa que a morte pode fazer com você é lhe entregar nos braços de Cristo. É por isso que nós amamos cantar Romanos 8, do 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aí Paulo diz: nós estamos bem certos de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, incluindo a morte. Então, qual é a única coisa que a morte pode fazer? Nos colocar na mão de Deus eternamente. Lembra do ladrão, que a Igreja Católica chama do ladrão bom, que se converteu na cruz? Dão até o nome dele, Dídimo, é? Acho que é esse o nome. E lá, Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Vai desfrutar de Cristo. Vai estar com Cristo. Na presença de Cristo. Então, irmãos, que Deus mostre a sua obra para nós. Nos faça enxergar esta realidade, esta verdade. Que nós não sejamos cegos, alheios à realidade do pós-morte. Note uma coisa: o maior capítulo do Novo Testamento é 1 Coríntios 15. É o maior capítulo da carta também. É a única vez que Paulo chama contundentemente a igreja de Corinto de insensatos. Não sabeis vós que o corpo perecível, mortal, cai sobre a terra, mas depois ele vai sofrer uma transformação? Então convém que o que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Convém que assim seja. Deus decretou a morte. Paulo chama ela de nossa inimiga, é verdade. Mas ele diz: se Cristo não ressuscitou, em vão eu prego. Se Cristo não ressuscitou, a verdade é que nós também não ressuscitaremos. E é nula a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Seria naturalismo. Charles Darwin estaria certo. Não tem morte, não tem vida após a morte, não tem céu, não tem inferno, não tem juízo, não tem Deus. Você é um aglomerado de células que depois vai ao pó e simplesmente se acaba. Mas isso não é verdade. Começa lá no Antigo Testamento. Eclesiastes 12, Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o dia que você, sendo pó, volte ao pó e compareça perante Deus. Hebreus 9, o escritor aos Hebreus diz: após a morte segue-se o juízo. Aos homens está destinado morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Olha o que o texto diz no verso 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Eu encerro, irmãos, dizendo para vocês o seguinte: vamos tomar a ceia agora, e às vezes nós temos um pensamento muito nebuloso acerca disso. E eu aconselho os irmãos que peguem sua velha Bíblia e voltem a ler o Novo Testamento.
Sabe por qual motivo os apóstolos foram presos, encarcerados e mortos? Por causa da ressurreição de Cristo. Por isso, que eles pregavam que os fariseus cometeram o crime de matar o Filho de Deus. Mas Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. E é pela esperança da ressurreição, diz Paulo em Atos, que ele sofre algemas, que ele sofre prisões. É um tema esquecido, mas nós haveremos de ressuscitar em glória, com o corpo de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 3, que a semelhança do corpo da sua ressurreição nós também teremos. Um corpo agora que não mais sofre os danos do pecado. Os efeitos noéticos do pecado não vão mais nos assombrar. Agora nós estaremos em glória, eternamente, com Cristo. Amém, meus irmãos? Tudo isso foi feito por meio da cruz. Tudo isso foi feito por meio de Cristo, que morreu e ressuscitou. Cristo disse, eu vivo, vós também vivereis. Esta é a esperança cristã. É o fundamento da nossa fé. E nós não devemos oscilar nisso. Pelo contrário, você deve ficar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Em que contexto Paulo falou isso? Da ressurreição. Nós estamos aguardando esse dia. Nós esperamos por esse dia. Mas e o nosso corpo? Ele será glorificado. Note mais uma coisa, irmãos. 2 Coríntios 5, Paulo diz que enquanto nós estivermos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas quando Cristo voltar, nós estaremos em sua presença eternamente. Quer seja do túmulo, quer seja vivos, nós estaremos na presença de Cristo. E aqui nós encerramos a nossa mensagem. Encurve sua cabeça e vamos orar. Ó Deus de amor, Deus bondoso, Deus que é rico em misericórdia e compaixão. Apresenta, Senhor, as tuas obras para nós. Pinta a eternidade nos nossos olhos, não nos deixe oscilar, mas nos torne constantes, perseverantes nesta doutrina tão importante. Nós sabemos quem nós somos. O homem é pó e ao pó voltará, Senhor. Mas nós iremos nos encontrar com o nosso Deus. Nós nos alegramos, porque o Senhor nos sacia pela manhã. Nós experimentamos o Senhor. Nós desfrutamos da Tua graça, da Tua presença. Sabemos que o Senhor é bom. Então ilumine os olhos da nossa mente. Guarda esta palavra no nosso coração. Não deixe, ó Deus, que nós sejamos ouvintes esquecidos. O apóstolo Paulo disse que acerca destas coisas não queria que a igreja fosse ignorante. Pelo contrário, esclarecida por Tua palavra. Faz isso por cada crente que aqui está. Em nome de Jesus Cristo. Amém.